Beleza. Agora eu vou fazer um comentário aqui geral sobre os teoremas, tá? Então, vamos pôr aqui assim, teoremas, vou chamar de 2, né? Dois ponto um. Teorema da superposição. Aí aqui tem um negócio bem interessante, tá? Esse teorema, ele é muito útil na corrente alternada. Muito mesmo. Por quê, gente? Tanto para fazer uma... Vamos dar um exemplo aqui assim. Tanto para fazer um circuito como no que eu fiz no slide anterior, tinha um capacitor, tinha um resistor, e aqui eu tinha indutor. O que acontece? No slide anterior eu não falei, eu não falei a frequência aqui das fontes, né? Mas deveria ser, se aqui eu tenho F1, aqui eu também tenho que ter F1. Mesma frequência. Tá? Por que eu estou falando isso? Vocês lembram que as reatâncias são função da frequência? Né? XL é igual a ômega L, ou 2πfL. XC é menos 1 sobre 2πfc. Então, é tudo função da frequência. Então, para esse caso aqui que eu coloquei as impedâncias aqui, ó, menos J10 e J20, tem que ser as fontes de mesma frequência, né? Vamos supor, se aqui fosse 60 Hz, essa fonte aqui, ó, a de cá também tem que ser 60 Hz. Para esse exemplo que eu dei, tá? Agora, então, assim, para esse exemplo anterior, onde eu tenho fontes de mesma frequência, eu vou colocar assim, F1, né? Eu vou ter um V1, uma defasagem aqui, θ1, e aqui um V2, θ2. Então, esse é um tipo de problema que, como as frequências das fontes são iguais, vocês podem usar os métodos, né, anteriores, ou também o teorema da superposição, sem problema nenhum. Você ia dividir o problema aqui em duas partes, né? Eu estou pedindo ix aqui no problema, então meu ix vai ser ix' mais ix duas linhas. Então, você vai, né, dividir seu problema em dois, né? O primeiro, mesma coisa lá da corrente contínua, né? O ix', eu vou anular o efeito das entradas, no caso aqui, fontes de tensão. Eu curto-circuito, né? Fontes de tensão, e abro fontes de corrente. Então, aqui, meu primeiro ix' estaria assim, ó. Então, aqui eu vou curto-circuitar a fonte de tensão. E aqui eu acho meu ix', né? Depois, eu vou considerar só o ix duas linhas, né? O primeiro passo é esse. Então, aqui eu acho o x'. Segundo passo, para achar o x duas linhas, eu curto-circuito essa fonte de tensão aqui. E considero só essa minha outra fonte de tensão. Tá aqui, né? E acho aqui meu x duas linhas. Beleza? É a resposta, x' é igual... ix é igual a x', mais x duas linhas. Não tem muito segredo, né? Mas isso aqui não é o grande poder desse método, não. Tá? O grande poder desse método é na situação onde eu tenho aqui assim, ó. Se eu tivesse uma fonte de tensão, o mesmo circuito aqui, né, anterior, tivesse uma fonte de tensão, e agora com fontes de frequências diferentes, né? Se eu tivesse essa frequência aqui, F1, e a outra fonte é uma frequência F2. Tá? Nessa situação, gente, vocês vão ter que resolver o problema usando o teorema da superposição. Por quê? A impedância desse capacitor e desse indutor, vou pôr de outra forma, essa fonte vai enxergar a impedância desse capacitor e desse indutor como um valor, e essa outra fonte vai enxergar a impedância desse indutor e desse capacitor de outro valor. Por quê? Vocês lembram lá? XL é 2π
FL, e XC é menos 1 sobre 2π FC. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que subdividir esse problema em duas partes. Você vai ter que analisar um circuito assim, para achar o X', depois um circuito assim para achar o X duas linhas. Por quê? Cada um tem frequências diferentes. Tá certo? E na hora de decompor sua resposta, né, para esse problema, você vai achar um X', né? Mais, então, seu X vai ser X' mais um X duas linhas. Só que você tem que pensar que esse X' aqui, ó, ele tem uma frequência F1 e esse X duas linhas uma frequência F2. Então, você não pode fazer essa soma também do número complexo, né? Você vai ter que colocar isso aqui na forma ao longo do tempo, né? Você vai ter uma corrente 1 seno de ômega 1 T mais θ 0, mais uma corrente 2, seno, que aqui é um ômega 2, ó, mais θ1 aqui, né? θ2. Entenderam a ideia, pessoal? Eu vou dar um outro exemplo aqui, né, que eu vou chamar de caso C. Vocês concordam que, então, quando eu tenho frequências diferentes, eu tenho que seguir esse caminho da superposição, porque cada fonte vai enxergar uma impedância de uma forma diferente, né? Porque essa impedância é função da frequência aqui, ó. Né? Inclusive, uma fonte pode ser de corrente contínua, tá? Vou fazer um circuito assim, ó. Então, olha que situação interessante, né? A gente vai calcular o Ix aqui, ó. Tá. X. Vou ter por ele no domínio do tempo já, né? Em X de T. Tá? Eu vou dar valores aqui, ó. 24 volts, 0 grau. Aqui eu vou colocar a capacitância. Né? Vou pôr aqui 220 microfarad. Aqui eu vou pôr 10 ohms. Aqui 100 milihenry. E aqui eu vou colocar 12 volts. Tá? Então eu quero encontrar Ix, né? No regime permanente, que é o que a gente trabalha aqui. O que vai fazer, então? Primeiro passo. Eu vou considerar só a fonte de corrente alternada. Então, meu circuito é esse aqui, ó. Curto-circuito, a fonte de tensão. Né? E aí eu calculo essas reatâncias, né, para eu saber a impedância. Então, do capacitor, tem que dar a frequência aqui, né, 60 Hz. Como é que vai ficar? 1 dividido por 2π FC. Então, tem aqui 12 ohms, 12,05, 12,06. Vou pôr 12, vou 12,1. Tá? Então, aqui eu tenho menos J 12,1. E para o indutor, 2π FL 37,7. Então, aqui já é J 37,7. E aqui embaixo, 10 ohms. Como é que eu acho esse X aqui, né? Meu fasor aqui agora, X'. Tá? Posso usar algum método, posso usar só a equivalência entre associação entre os elementos, né? Como é que qual que seria o passo melhor aqui, né? Eu posso calcular a corrente total da fonte, ó.
minha corrente I aqui. Se com essa corrente total eu souber qual que é essa diferença de potencial aqui, ó, né? Eu consigo achar esse potencial. Achando esse potencial aqui, Vx, ou de outra cor, eu consigo achar a corrente que passa no indutor, tá? Eu acho que vai dar muita volta. Eu prefiro fazer o método dos nós aqui para encontrar Vx. Porque se eu aterro aqui, ó, aqui eu sei que é 24, né? Então eu preciso de uma expressão só. Achando Vx, eu acho o x'. Então vamos lá, ó, Vx, eu vou falar que tem uma corrente que está indo ali do 24 em direção ao Vx, enfrentando a impedância de menos J12.1, e essa corrente aí está saindo do outro lado do nó, como Vx dividido por 10, e Vx menos 0 também, né, dividido por J37,7. Bem parecido com o que a gente acabou de fazer ali, né? Eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Então, eu vou falar que o mínimo múltiplo aqui é a multiplicação desses valores aí, ó. J377. Dividido por 10 é J37,7 Vx. Agora aqui, J377 dividido por J37,7 é 10. Mais 10 Vx. Isso é igual a 24 menos Vx dividido por menos J12,1. Tá? Posso passar multiplicando aqui, né? Então, vou ficar com J. Vai dar uma conta grande, né? Mas vamos fazer. Quanto que fica ali? 377 vezes 24. 9.048. Menos J 377 Vx vai ser igual J vezes J menos 1, com menos aqui mais. Então vai ficar o número real ali de 12,1 vezes 37,7. 456,17 Vx. Mais 10 Vx vezes menos J 12,1. Então fica menos J 121 Vx. Né? Agora eu ordeno aqui quem é meu Vx, né? Parte real, imaginária. Então, do lado de cá, eu tenho aqui menos J 377, do lado de cá, J 121, e aqui, parte real, né? Então, vamos pôr o Vx passar para o lado de cá, aquilo fica menos 456,17, né? Aqui eu tenho menos 377. Do lado de lá tem menos 121, passa para cá mais 121. Então ficou menos 256. Isso aqui, menos J 256. Isso aqui eu estou multiplicando Vx. Isso vai ser igual, o que me sobra do outro lado? Menos J 9.048. Aí eu transformo isso aqui para a forma polar, né? Então, Vx vai ser igual a 9.048 com um ângulo de menos 90, por causa do menos J, dividido por esse cara ali agora na forma polar. Então, forma polar menos 456,17, 256. Então, isso aqui tem 523, com um ângulo 523,1, com um ângulo de 150,7.
Então, achei Vx, né? 9.048 dividido por 523,1. Eu tenho 17,3 volts, com ângulo de menos 90, menos 150,7, de menos 240,7. Daí eu consigo achar meu Ix'. Ix' vai ser, né? Eu tenho essa tensão aqui, Vx dividido por essa impedância de J37,7. Vai ficar 17,3 com ângulo de menos 240, dividido por 37,7 com ângulo de 90. Então, achei meu X'. 17,3 dividido por 37,7. Está dando 0,46. E o ângulo menos 240,7 menos 90. Menos 330,7. Vou conferir minhas contas aqui. Aqui, agora esse denominador aqui, que parece que eu vacilei, né? Olha aqui, ó. Esse número aqui, ó, ele está em qual quadrante? Ó? Quarto quadrante, né? E meu ângulo aqui está positivo, ó. Então tem um erro aqui, ó. Tá vendo? Vou transformar de novo, acho que eu não considerei o sinal, ó. Então, olha ali, ó. Polar de menos 456,17 e o outro ângulo é menos 256. O módulo dá 523,1, tá certo? E o ângulo, menos 150,7. Então, eu corrigi aqui, ó. Já ia comendo mosca, hein? Ainda bem que eu conferi. Menos aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo aqui muda. Tá errado aqui. Porque eu notei estranheza aí com esses ângulos. Então, fica menos 90, menos fica mais 150. Menos 90, mais 150,7. Dá 60,7 aqui, ó. Então, aqui muda a conta, né? 60,7. Aí fica 60,7 menos 90. Então, o ângulo aqui é menos 29,3. Estava errado. Agora sim. Então, calculamos a corrente aqui nesse indutor, só a corrente do efeito da fonte, corrente alternada. Agora eu vou calcular a corrente devido à fonte de tensão, né? Então, isso aqui foi o primeiro passo. Agora a gente vai para o segundo passo. Então, vamos aqui, ó. O que que sobra quando eu vou curto-circuitar aquela fonte aqui, né? De corrente alternada, ó. Então, eu curto-circuito ela. Aqui eu tenho um capacitor. Aqui eu tenho a minha resistência. Aqui o indutor. E aqui minha fonte de corrente contínua. E a minha análise aqui é só o regime permanente. Não estou preocupado com o transiente, né? Aí o que que acontece, gente? Ó, eu tenho aqui 100 mH. Aqui eu tenho um capacitor de 220 microfarad. Aqui são 12 volts. E aqui eu tenho 10 ohms. E quem lembra lá, qual que é o comportamento de corrente contínua no indutor? Né? Essa fonte aqui vai estar enxergando esse indutor como no regime permanente? Quem lembra? Curto-circuito. Curto-circuito, muito bem. Então ela vai estar enxergando aquilo como curto-circuito. E já o capacitor? A corrente contínua enxerga o capacitor como o que no regime permanente? O desenho já é bem sugestivo ali, né? Está até aberto, não está? Circuito aberto, capacitor. Lembra lá, no meio do capacitor tem um isolante, né?
A gente só tem aquela corrente de deslocamento quando no regime transiente. Depois que as placas estão totalmente carregadas, você não tem mais corrente de deslocamento. Então, o capacitor é um circuito aberto para corrente contínua, né? Então, olha que interessante, o que sobra para corrente contínua aqui, ó. Eu fico com minha fonte de 12 volts, enxergando só a resistência. E eu quero calcular essa corrente aqui, né? Ó. Eu vou chamar aqui de I. Duas linhas, um I de corrente contínua. Eu vou ter que pôr um ICC ali, ó. Então, é muito simples, né? Meu ICC aqui, duas linhas, vai ser o quê? Menos 1,2 ampere. Né? O 12 volts ali tá... A corrente, na verdade, ela flui daqui para lá, né? De 1,2. Só que eu estou pedindo no sentido contrário. Então, ela é menos 1,2. Aí, como é que fica a minha resposta, né? Minha resposta não é assim, né? O IX, então. Eu até coloquei lá já um IX no desenho assim, né? Um IX do domínio do tempo. Por quê? Aqui você tem um fasor, que é o meu IX' fasor, mais o IX duas linhas aqui, ó. Mais um I duas linhas que eu chamei de ICC, por quê? Pra vocês não cometerem o erro de terminar a conta toda e querer somar esse 1,2 que vocês acabaram de achar, com esse número aqui de 0,4 com menos 29,3 graus. Por que eu estou alertando isso, gente? No domínio do tempo, o que aconteceu aqui? Minha corrente, eu tenho um sinal de corrente alternada, só que esse sinal aqui é contínuo, né? Então, o que vai acontecer nessa soma, né? Aqui eu tenho meu menos 1,2, ó. Vai acontecer que, para todo instante de tempo ali do corrente alternada, ela ganha, se subtrai dela de menos 1,2. Então, aquele sinal que está aqui, ó, atrasado de aproximadamente 30 graus, né? Ele vai estar atrasado, deixa eu ver o valor de pico dele abaixo, ele vai estar atrasado, só que ele vai ficar centralizado aqui, ó. Compreenderam? Por isso que eu não posso continuar essa soma aqui, né? 46, isso aqui é 46, 0,46, com ângulo de menos 29,3. Mais, aqui é 1,2, ó, corrente contínua aqui, ó. Tá? Então, eu não posso pegar isso aqui e decompor na forma cartesiana e tentar somar aqui real com real, para achar um número complexo só, porque não é isso que está acontecendo, né? Você tem uma senoide aqui sendo somada com valor constante. Então, por isso que sua resposta vai ter que ser no domínio do tempo, né? I de t vai ser... Quem é o valor de pico de 0,46? 0,46 raiz de 2. Então, ele fica 0,65. 0,65. Seno de ômega t, o ômega 377, né? Ômega t, mais, no caso fica menos, né? Aí 29,3 está em graus, né? Tem que passar para radiano, né? Para ficar certo. Mais 1,2. Aí agora está certo, ampere. Né? Todo mundo é somado ali de 1,2. Mais não, né, gente? Desculpa, já ia errando aqui, ó. Aqui é menos, né? É mais, e aqui é menos, né? Ó, o menos aqui, né? Entendido? Aí para transformar ali, você sabe que 180 é π. Então, 29,3 é quanto? Né? Então, x aqui vai ser 29,3. É 29,3 π dividido por 180. Então, 29,3 dividido por 180, você tem ali 0,16 π. Então, I de t, agora para ficar bem certinho, 0,65. Seno 377t menos 0,16 π radiano menos 1,2. E a unidade, todo mundo aí, ampere.